Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Robson, arquiteto urbanista, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sólido topográfico, principalmente para empreendimentos de grande porte. Quem trabalha com Revit sabe que nas últimas versões a Autodesk inseriu a ferramenta de sólido topográfico e foi um avanço considerável em relação à superfície topográfica nas outras versões. Quando eu tenho uma topografia ali, com sólido topográfico, eu tenho muitos elementos a serem cortados. Chega um determinado momento em que a topografia começa a dar vários erros e ela até corta, mas às vezes ela para de contabilizar o meu volume de corte, ou ela para de cortar porque tem muitos elementos, aí acaba dando vários erros lá, que não é possível manter cortados os elementos unidos, enfim. Então eu abandonei a ferramenta escavar até que, melhore. E eu estou adotando somente as linhas e pontos ali da movimentação de terra do sólido topográfico, E no vídeo de hoje, basicamente, o que a gente vai fazer é aprender, Eu quero ensinar para vocês algumas estratégias que eu tenho no meu dia a dia para poder ter uma topografia que consegue representar bem a minha movimentação de terra que eu estou fazendo no meu empreendimento e que consegue me trazer um resultado bom de cálculo, de corte e aterro e também de representação gráfica do meu projeto. Então, basicamente, o que eu vou fazer é trabalhar com linhas e modelo no local para poder criar arestas, superfícies, para poder manipular ali os pontos e as linhas da topografia, certo? Basicamente é isso. E aí eu vou passar por alguns tipos de movimentações de terra possível que a gente pode fazer, tanto taludes em preenchimento, que seria o aterro, ou taludes em corte, Vou passar também sobre a parte de vínculos. Então, quando você tem vários arquivos vinculados numa mesma implantação, Porque o que eu aconselho sempre você vai trabalhar com um empreendimento grande, que você tem muitos anexos, várias torres, é você fazer cada torre, cada anexo num arquivo Revit separado e num arquivo maior com a topografia georreferenciada. Aí você faz o link, você puxa esses arquivos que são dos edifícios complementares do projeto para dentro dessa implantação. E aí, por exemplo, quando você tem duas edificações coladas ali, Teoricamente, a sua topografia vai ter um platô, aí você tem uma parede de escavação e um outro platô. A tolerância máxima que eu identifiquei dentro do Revit é de 5 milímetros entre o que seria uma linha de configuração ali, uma linha de movimentação de terra e outra, ou um ponto topográfico e outro. Então, assim, menos que isso, ele junta ou o ponto ou ele junta com a linha, Então, até que a Autodesk deu uma alternativa para que a gente consiga fazer uma parede cortada certinho, sem ser com a ferramenta escavar, a gente vai ter que manter essa tolerânciazinha mínima aí. Eu não sei se nas versões posteriores a gente consegue uma tolerância menor, sem que o Revit faça um talude ou junte as pontinhas ali, É a hora que eu adentrar na modelagem, vocês vão entender. Mas basicamente é isso, tá? É uma leve gambiarra que a gente faz. Não é uma gambiarra, porque você está utilizando a ferramenta, Mas para você obter um resultado que teoricamente teria que ser mais simples, Então, basicamente, eu vou passar por isso e no final eu vou dar uma dica ali de configuração de ponto, mas não é nada muito difícil, Então, basicamente é só clicar na aba lá em cima de sólido topográfico, vai descer uma abinha e você marca a opção lá de Snap, tanto em ponto quanto em linha, porque daí ele vai conseguir puxar os pontos de topografia que você já tem ou você já colocou e as linhas que você está traçando, para poder criar, por exemplo, o desenho de um platô, enfim, algo nesse sentido, certo? Então, espero que vocês gostem, espero que o conteúdo seja útil para vocês no dia a dia, que esse é o meu objetivo aqui. Não esquece de deixar nos comentários o que você quer ver, o que você achou dessa aula. Curte, comenta, compartilha. Só de dar uma curtida aqui e seguir o canal já ajuda, O YouTube entende que é um canal relevante e ele acaba disparando mais o conteúdo, certo? Então, sem mais enrolação, vamos para a aula, E vamos deixar os nossos projetos com uma topografia melhor e ter aí o nosso cálculo de corte e aterro sem ser comprometido, certo? Grande abraço e bora para a aula. Então, com o Revit aberto, a gente vai aqui em novo modelo e vamos criar um modelo de arquitetura. A gente apaga essas elevações que não vão ser necessárias para o nosso estudo. Vamos fazer aqui uma configuração básica
da nossa vista e com a tecla UN de unidades a gente entra nesse menu de unidades e faz a configuração, deixando tudo em metros. Indo ali em massa e terreno, a gente vai desenhar a nossa topografia com 150 por 350 e nos cantos eu vou arredondar com 5 metros. Fazer a edição do material, então eu seleciono a topografia, no menu esquerdo a gente vai em editar tipo e altera o material ali. Vou deixar num tom de verde para ficar mais fácil, né, de visualizar. E vou alterar a espessura desse material para 10 metros. Isso é importante porque se eu colocar um ponto na topografia ali com mais de 10 metros de profundidade, essa topografia precisa manter essa espessura, senão pode dar algum erro. Bom, selecionando a topografia, a gente vai ali em editar os pontos e nos pontos da lateral direita eu vou colocar uma elevação de 20 metros para poder criar o nosso desnível. Então eu vou fazer aqui uma configuração básica na vista. E agora eu vou inserir um vínculo, indo na aba inserir, vínculo de Revit, e vou colocar uma torre genérica para a gente fazer o estudo. Então vamos selecionar todos os elementos da vista, marcar somente os níveis e ocultar a categoria, para garantir que quando a gente coloque mais algum vínculo, os níveis desse vínculo não apareçam. E vou fazer aqui uma representação do que seria mais ou menos uma implantação de um empreendimento com várias torres. Então selecionar, vamos ali em massa e terreno, região graduada, e aí criar exatamente igual a existente. A gente clica, certo? E depois a gente dá um Enter. Vamos isolar essa topografia em azul, com o menu lateral, com o menu inferior ali no óculos. E aí no menu lateral esquerdo, no nome ali a gente vai deixar como original. A gente seleciona e oculta na vista, reinicia, e aí a gente clica só na topografia que a gente vai de fato mexer e manipular, e vamos salvar como nova. Porque isso é importante porque na nossa planilha agora vai aparecer original e nova. Então a gente vai em nova planilha de quantidades, vamos ali em sólido topográfico e vamos navegar aqui nos campos disponíveis para incluir os campos que a gente vai utilizar. Então eu marco a opção de área. Agora a gente vai em corte, preenchimento líquido e corte. E o nome também que é importante. Fazer aqui os ajustes. Então a ordem vai ser nome, corte, preenchimento, relação de corte, preenchimento e área. Então tá vendo, as nomenclaturas que a gente colocou ali, aparece original. Original, tanto corte e preenchimento tem que estar zerado sempre, porque ele vai utilizar isso como base. É a nova que vai aparecer as informações de corte rateiro, tá? Então voltando aqui na nossa vista 3D, vou reposicionar mais ou menos os anexos até ficar de um jeito interessante, né? Que faça sentido com uma implantação, enfim, que tenta respeitar a topografia o máximo possível, porque se você não respeita muito o seu terreno, você tem um custo elevado de movimentação de terra, né? Então tem que sempre se atentar a isso, procurar manter o máximo possível a topografia original, fazendo alguma movimentação que seja mais suave, tá? Bom, e aí depois que eu posicionei as torres, eu seleciono a topografia, vou em sobreposição de gráfico e deixo com uma transparência, tá? Essa transparência vai ser importante para a hora que a gente for manipular os pontos. Com o auxílio da tecla PK, eu seleciono o plano inferior do nosso vínculo. E aí com o auxílio da tecla Tab,
eu vou ali em criar linha de modelo, e aí eu crio a linha de modelo exatamente na aresta, dando 2 cliques até selecionar todas as arestas ali do nosso, digamos, piso, né? Então, toda vez que eu quiser selecionar uma superfície para poder desenhar uma linha de modelo ou utilizar como base para colocar alguma família, eu utilizo esse comando PK. E ainda com a linha de modelo, eu vou dar um offset de 0.005. Essa é a tolerância máxima que o Revit tolera entre pontos de topografia, entre um ponto e uma linha de topografia. Isso é bom porque ajuda a gente a fazer cortes topográficos quase na vertical, né? Sem utilizar a ferramenta escavar, que nessa situação aqui não tem como. Bom, tá vendo a importância da transparência? Agora eu vou ali, eu clico na topografia e clico em editar, e eu vou incluir ali, ó, uma linha divisória. Então eu utilizo as linhas de modelo ou as arestas de piso, né? Que no caso estão ali para poder criar a minha linha divisória, e com isso eu delimitar o platô do nosso bloco, da nossa torre, né? Eu gosto de começar com a linha divisória porque ela triangula menos a topografia, e isso deixa o processo de modelagem dessa topografia mais simples. Aí depois que eu fiz todos os platôs, eu venho incluindo pontos para poder suavizar a topografia. Então primeiro eu sempre vou criar os platôs dos blocos, dos anexos com a linha divisória, e depois eu venho incluindo pontos para poder deixar a topografia melhor, mais suavizada, com triangulações menores. Isso fica mais bonito quando eu vou fazer um render, e fica melhor também para poder eu mandar para um engenheiro civil aí que vai fazer, sei lá, o meu projeto de platôs, né, de movimentação de terra. Aí eu duplico a minha vista 3D e vou renomeá-la como platôs, porque daí eu vou deixar uma vista 3D para eu ver só a minha topografia sendo movimentada, e na outra eu vou deixar tudo acontecendo, que é onde eu vou mexer de fato, né? Então agora que eu estou aqui nessa de platôs, eu vou selecionar, sobrepor, categoria não, né? Sobrepor elemento, porque eu ocultei, eu sobrepus anteriormente como elemento. Então eu vou isolar elemento ali embaixo, e eu aplico esse isolar elemento na minha vista para manter somente a minha topografia. Vou reposicionar essas janelas de modo que eu consiga ver tanto a minha planilha de corte a aterro, como também a minha vista de platôs e a minha vista de trabalho em si, que está ali em cima, né? Faço os ajustes das unidades de medida para poder deixar melhor ali na minha planilha, né? Então, com o auxílio da tecla UN, eu vou e faço a configuração, deixando tudo em metros, fazendo a simbologia correta, suprimindo zeros à direita, incluindo agrupamento de dígitos, então ele sempre vai colocar ponto. Aí a minha representação de corte fica certinho, ó, 27.955,43 metros cúbicos. Então é ali que a gente faz o ajuste, né? E aí eu vou seguir fazendo aqui o ajuste na minha topografia, de modo a ter a minha movimentação de terra certinho. Então eu venho seguindo aí, né, incluindo as linhas divisórias. E lembrando, para que você consiga fazer a inserção tanto de ponto quanto de linha divisória
utilizando a superfície, a aresta ou a linha, você tem que deixar marcada aquela opção ali que está em elevação do modificador. Ali embaixo tem um cubo com um pontinho vermelho. Você seleciona aquela opção, que é um Snap 3D, né, basicamente. É basicamente você conseguir selecionar as arestas e utilizar elas para inserir pontos e linhas de divisão. Mesmo esquema, utilizando a tecla PK e o auxílio da tecla Tab, a gente consegue fazer de uma vez só. E com o auxílio da tecla Tab também, depois que todo o perímetro ficou azul, eu consigo dar um offset de uma vez só também. Tá vendo? Ó, selecionar um plano ou o atalho PK. Linha de modelo. Clico com a tecla Tab até selecionar todas as arestas e aí eu dou Enter. Ou eu clico ali e aí ele faz para mim o contorno em todo o meu piso. Mesmo esquema. Auxílio da tecla Tab, selecionou todo o perímetro, eu clico com o mouse e ele marca para mim essa opção. E faz o offset em todo o meu piso, que é o offset que eu vou utilizar para trabalhar. Caso fique muito difícil fazer a movimentação com a torre, você pode fazer como eu fiz aí, ó. Eu tenho as linhas já, e aí eu utilizo essas linhas, isolando elas com a ferramenta de isolar elemento ali embaixo. E deixo somente a topografia e as linhas de modelo. Aí eu simplesmente venho fazendo o desenho dos platôs como tem que ser, para minha vista não ficar, né, a minha vista de trabalho não ficar tão pesada. Eu consegui ter uma liberdade de movimentação ali, de ajuste na topografia muito melhor. Porque às vezes quando você está fazendo empreendimentos muito grandes e, né, você tem muita coisa para representar, você fazer a movimentação de terra, ajustar a topografia com aquele monte de 3D de edificação no meio, fica difícil. Então a gente pode estar utilizando, a gente utiliza, né, no caso, a linha de modelo para isso. Ou um modelo genérico também como base para fazer um talude. E clicando, né? E aí a gente vai tendo a suavização de alguns pontos na nossa topografia. Bom, então ali na nossa vista de terreno, eu clico em piso e vou criar aqui o que seria um estacionamento. Vou fazer aqui mais ou menos um estacionamento. A ideia não é se apegar nas medidas, e sim mostrar como é que funciona, como é que é possível fazer esses ajustes na topografia quando você tem essas situações, né? Piso. E aí você precisa fazer o controle ali nos pontos e ter toda a topografia certinho, porque isso ajuda até para fazer os cortes. Você não precisa ter que ficar fazendo gambiarra, né? Enfim, eu vejo muita gente fazendo gambiarra, colocando ali uma máscara no corte, porque não conseguiu fazer a topografia corretamente. Então, se você souber manipular bem a sua modelagem e fazer uma topografia certinho, toda vez que você passar um corte, vai ter poucos ajustes que você vai ter que fazer na vista para ficar bem representado o projeto. Então eu sempre vou fazendo a movimentação ali dos pontos, no piso também. Copio essa elevação e já jogo para tudo, porque daí eu vou subindo gradualmente, né? Conforme eu subo ali. Não tô me apegando à inclinação de rampa, se tá certo ou não, foi que nem eu disse. A ideia é mostrar como eu faço e como que funciona aqui pra mim, né?
Claro que no mundo real, num projeto real, a gente tem que se preocupar com inclinação, saber se a inclinação está correta. Se não está correta, aí tem que ajustar, se está cabendo, se não está. Mas aqui, para efeito de estudo, eu vou fazendo assim. Conforme eu vou subindo, eu já vou atribuindo a última elevação para todos os pontos. Isso ajuda até a evitar erros na edição do piso, tá? Você já vai subindo gradualmente tudo de uma vez. Aí quando você chega mais lá no topo, você não tem uma modificação muito grande para ser feita, né? Então eu vou isolar ali somente o piso e a topografia. E eu vou seguir ali com a linha de divisão, delimitando embaixo do meu estacionamento, né? Do que seria o piso do meu estacionamento. Vou manter ali na minha vista de platôs, somente a topografia novamente. Claro que depois dá para criar, né, uma configuração de vista e aplicar nessa vista de platô para não ter que ficar toda hora indo lá, apagando, né, ajustando a vista. Isola sempre só a topografia, você já cria uma vista, né, um modelo de vista que só mostra sempre a topografia. Bem mais fácil de trabalhar, mas aqui para efeito de exemplificar como é que funciona, né, como é que eu trabalho, então já fica mais fácil aqui. A aula também não fica grande, né? Bom, então eu vou ali em arquitetura, componente, novo modelo no local. Vamos criar aqui um modelo genérico que vai ser responsável por suavizar esse talude entre o perímetro do terreno e as minhas torres ali, né? Vocês viram que eu utilizei a ferramenta PK e selecionei uma das faces da minha torre como base. E agora eu vou fazer uma superfície inclinada mais ou menos acompanhando o terreno. Vou fechando ali o perímetro da extrusão. E aí vocês já vão entender qual que é o objetivo. O objetivo é arrumar, tá vendo? Essa lateral entre a torre e o restante do terreno tá esquisito. Não tá legal isso. Então eu seleciono esses dois objetos, né, o modelo genérico e a topografia. Clico na topografia, ele abre já a edição e aí eu vou suavizar. Então vocês viram como é que eu faço? Eu crio primeiro a linha divisória, depois eu venho criando e incluindo pontos para poder suavizar esse talude e melhorar ali a relação entre terreno e torre, né, entre terreno e platô. Então, sempre ali isolando na vista, para manter sempre os elementos. No meu caso, eu quero sempre ver só a topografia na vista de platô. Então aí a gente consegue, tá vendo? Do outro lado ali não tem essa suavização, do lado de cá a gente já tem. Fazer exatamente a mesma coisa ali na nossa rampa. No final do vídeo eu vou dar uma dica, né, que basicamente tem edição de forma ali embaixo, tá vendo? A gente tem ali modificar superfície, adicionar ponto, adicionar linha, aí tem uma barrinha um pouco mais escura. Aí se você clica ali, ele abre um menuzinho para você ativar o snap. E aí você consegue ter o snap somente nas linhas e já nos pontos, né? E aí você consegue utilizar a sua linha divisória que você criou anteriormente como referência também. Bom, então basicamente quando eu tiver uma parede, né? Então eu fui ali na nossa vista de terreno, desenhei uma parede. Agora eu edito aqui na vista 3D, posiciono essa parede mais ou menos para ver como é que ficaria um muro de arrimo ali, né? Que com certeza na vida real teria. E aí é o mesmo esquema, eu adiciono, né, utilizando a ferramenta PK, clicando na base, eu venho e adiciono a linha de
de divisão. Lembrando que se você vê que está muito próximo, você não pode chegar a encostar, porque se você encostar na linha divisória ou no ponto que já está ali perto, ele vai juntar. E aí você não vai ter um resultado adequado, né, de representação. Agora a gente vai criar uma linha para suavizar essa parte de cima aí, né? Então, utilizando a tecla PK do teclado, eu seleciono o topo da minha parede. Com a linha de modelo, eu crio uma linha ali e vou dar um offset de 0.005, 5 milímetros. Clico na minha topografia e adiciono uma linha divisória exatamente nessa linha de modelo que eu criei. Lembrando que eu não posso levar até o final. Se eu levar até o final, ele vai juntar com a outra que está ali embaixo. Tem que deixar sempre esse espacinho de meio centímetro ali. Aí eu clico, pego esse ponto e com a setinha do próprio ponto eu desço. E aí a gente já tem uma representação, né? Vamos isolar elementos só para a gente ver de como ficaria, né, se eu tivesse só um projeto de movimentação de terra ali. Então eu tenho já o recorte e o encaixe certinho da minha parede. Se eu passar um corte ali, a própria espessura da linha de representação da topografia já resolve essa diferença aí de meio centímetro. Então, voltando para a edição, vou fazer o mesmo ajuste que eu fiz na topografia do lado de lá. Eu só pego a forma, jogo para o outro canto, traço ali uma linha de divisão, venho fazendo, né, a manipulação dos pontos. Então, o interessante é sempre isso, utilizar as ferramentas além, né? Então, modelo genérico você utiliza não só para representar um objeto, mas como uma superfície base, né? Então agora a gente vai partir para a situação 2. O que eu fiz? Eu já dupliquei o projeto, já reposicionei mais ou menos ali. Vou ali em arquitetura, componente, modelo genérico no local. Vou definir a base dessa minha torre, ou a ferramenta, né? Clicando com o teclado PK, eu ativo a ferramenta. E aí eu seleciono o plano inferior da minha torre. Dentro da extrusão do modelo genérico, eu vou criar, né, o que seria mais ou menos o retângulo básico ali da minha torre. Dou um offset de 5 metros, apago o retângulo interno e arredondo ali para 5 metros. Finalizo essa extrusão. Depois eu entro nela novamente para criar uma forma de varredura. E aí eu vou selecionar, só vou deixar ali em estrutura de arame para a gente visualizar. Então eu vou ali embaixo no menu esquerdo e clico. Depois que eu fechei o perímetro da minha varredura, eu vou editar o perfil. Eu vou deixar com 60 graus, então eu vou ali em anotar, clico na cota de ângulo, clico na linha superior, clico na cota e digito 60. E se eu não me engano é o máximo que você consegue fazer pela caixa, sem precisar de um laudo de estabilidade de talude, né? Para corte 60 graus, aterro, se eu não me engano é 45. Bom, aí você vai ter uma varredura que representa mais ou menos o que a gente quer nessa situação, né? Que é um talude em corte. E aí eu preciso só remover a parte de cima dessa varredura. Então eu vou selecionar a lateral do meu terreno como plano de trabalho. E aí eu vou criar essa extrusão de vazio, que vai ser responsável por cortar essa extrusão normal de varredura e com isso criar a representação e a base para movimentar os pontos na topografia e criar ali o meu recorte, né? Então aí depois eu vou ali em geometria, clico na forma e clico na geometria de vazio para ele cortar. Então pronto, temos aí. Então vocês percebem que
Nesse caso, a minha forma, ela tá exatamente faceando com a minha topografia, porque a minha topografia ela tá descendo retinha, bonitinha. Como a vida não é um morango, a gente sabe que isso não vai acontecer no real. Mas aqui vocês vão perceber que em determinados momentos eu não vou conseguir clicar na aresta, porque eu já tô no nível, né? A topografia tá acompanhando o corte que eu fiz na extrusão de varredura. Então eu vou ter que ir no olho mesmo ali, né? Posicionando certinho. Mas no fim das contas vai dar certo. Então eu clico na topografia e dentro da parte da minha extrusão de varredura ali, eu vou criando e depois eu venho incluindo os pontos para poder suavizar. Eu vou fazer esse mesmo processo nas arestas de cima também. Vocês podem ter um grupo dentro do projeto só com essas geometrias, né, com esses modelos genéricos de base para criar a movimentação de terra. Aí vocês ocultam na vista. Ou vocês podem ter isso daí, fazer e apagar. Mas eu acho legal deixar, porque às vezes você precisa ajustar, né, alguma coisa. E você tem uma base já pronta. E agora vamos fazer na parte de cima. Tá vendo? Então eu consigo fazer a minha movimentação de terra representando ali um recorte, né? Uma valetona aí. Isso é só para representar as possibilidades, tá? Então, olha, tá vendo? É nesse caso aí que o corte e a topografia estão acompanhando junto. Então, eu não consigo ter um snap, né? Então, eu vou por aproximação mesmo. Eu vou no olhômetro. Tá vendo? Nem com a estrutura de arame facilita, né? O negócio é ir na vista mesmo, superior, em planta, que ajuda bastante. Tá vendo? Ele não pega, porque tá na face, né? O negócio tá faceando certinho. E eu sigo na tentativa. Uma hora vai dando certo, mas não rolou não. Só na parte de fora ali. A parte de dentro ele não pegou não. Como a vista do Revit é uma vista ortogonal, então fica bem mais fácil a gente seguir com esse ajuste, né? Seguir com a inserção de pontos. Então não tem muito erro não. Então eu gosto de mostrar tudo aqui, né? Às vezes no projeto aí acontece uma situação como essa e você fica, meu Deus, o que eu faço? Não faz, né? Tipo assim, não é que não faz, você faz, mas faz assim, ó. Incluindo os pontinhos, que vai dar certo. Se você achar melhor também, você pode fazer isso na planta, né? Você vai na vista de terreno ali e aí você consegue inserir isso com mais facilidade nessa parte de cima. Para construção civil também não vai ter uma precisão assim de centímetro, de milímetro, principalmente na parte de movimentação de terra, deixar o mais próximo possível, né? Claro. Mas não vai ter aquela super precisão. Então, fazendo a inserção assim já atende demais, ó. E como o Snap é 3D, ele vai pegar o ponto certinho, né? Quer dizer, ele vai acompanhar ali a superfície e vai dar tudo certo no fim das contas.
E aí aquela mesma orientação da situação 1, eu posso isolar as minhas linhas de modelo e a minha topografia também para incluir os pontos, tá? Então eu seleciono tudo, seleciono a minha topografia, vou no filtro, marco ali as minhas linhas, isolo o elemento e eu consigo fazer a inserção de ponto também, utilizando só elas. Bom, vamos ali na vista de terreno, vamos fazer a inserção. Mesmo esquema agora, só que agora a gente vai fazer um talude como se fosse em aterro. Então eu vou selecionar a parte de baixo da minha torre e vou fazer o mesmo esquema, só que em vez de fazer um talude escavando, eu vou fazer preenchendo ali em cima já da topografia, né? Vou aterrar em cima da minha topografia. Vou dando offsets ali só para deixar o mais suave possível. E agora a gente vai criar uma mescla, né? Que nesse caso aí eu não consigo utilizar uma extrusão de varredura porque ela vai dar erro por conta dos cantos, né? Então o melhor jeito de fazer é com a mescla. Então eu seleciono ali a parte do topo e depois eu edito a minha base. Seleciono com a tecla PK a parte de baixo. Com o auxílio da tecla Tab a gente sempre vai seleciona todas as arestas e ele já cria o perímetro pra gente. E aí eu vou dando um offset. Nesse caso, o que você pode fazer, né? Você pega a pior situação, ou seja, aonde o seu talude, né? Que nem, por exemplo, qual que é a inclinação máxima que você pode ter. Aí você vai calcular a base e aí essa base você dá um offset geral ali, né? Você pode dar um offset diferente para cada aresta. Às vezes você quer um talude com uma inclinação maior em um ponto, aí você quer que ele suaviza mais do outro. Aqui eu tô fazendo um offset geral, então meio que eu vou ter uma inclinação geral em todo o perímetro. Mas você pode fazer isso também. E aí, do mesmo jeito que a gente fez a extrusão de vazio que cortou em cima na outra situação, a gente vai fazer essa extrusão de vazio, só que agora embaixo, para cortar, né? Porque a gente vai utilizar o mais próximo possível, a gente vai basicamente seguir a topografia e depois a gente vai fazer a topografia subir até a torre. Então eu fiz ali uma extrusão normal para utilizar ela como base. Isso é para representar e para poder dizer que, vamos supor que eu tenho o meu terreno e eu não consigo utilizar a aresta do meu terreno como base, né? Porque a gente sabe que os terrenos são todos estranhos, na maioria das vezes, para trabalhar. Então você pode criar também uma extrusão para você utilizar ela como base para fazer a extrusão de vazio, que aí vai cortar essa extrusão ali de mescla que a gente fez. E aí é basicamente isso, ó. Eu crio uma extrusão para representar o meu talude, vou ali em editar a topografia e eu venho inserindo as minhas linhas de divisão. E depois nas curvas eu venho incluindo os meus pontos, certo? E aí nesse caso a gente consegue criar a topografia, né, o talude ali, e fazer todo esse talude com aterro, que é uma situação super possível também.
de projeto em que você aterra, né, uma parte com a terra que você removeu de um recorte que você fez em outro lugar. Então aí tem as duas situações possíveis, né? Então eu tenho uma topografia inclinada, bem desnivelada, e aí eu tenho uma situação onde eu faço um recorte e a outra situação onde eu tenho um talude em aterro. Eu seleciono essas extrusões todas de modelo genérico, crio um grupo e oculto na minha vista. E aí eu tenho as duas situações possíveis aí, né, dentre várias que eu posso ter no empreendimento. E sempre calculando a relação de corte a aterro, né? Porque tudo é custo, então a gente já consegue ter tudo bem já quantificado aqui no Revit. E ainda voltando na pauta, né, de que a vida não é um morango, que a vida é difícil, eu fiz esse terreno aí mais próximo da realidade de um projeto. E utilizando ali, né, a gente vai em arquitetura, inserir componentes e tal, vamos criar ali um modelo genérico. E aí eu cliquei, né, em extrusão e depois eu selecionei a base da minha topografia para poder criar o que vai ser a base para fazer a minha extrusão, que vai representar os taludes com bermas. Bermas, na verdade, elas são partes planas de um determinado desnível, né, entre um talude e outro. Você tem uma berma ali, né, de estabilidade. Essas bermas elas servem para garantir que essa seção, esse desnível muito grande, não venha a colapsar futuramente, né? Acontece muito em obras de estrada ou empreendimentos que você tem uma topografia assim, ó, com muito desnível. E aí você precisa representar esses taludes e essas bermas, né? Então eu vou utilizar essa extrusão para criar a minha extrusão de varredura. E aí eu edito o perfil agora. Eu não estou preocupado com medidas nem especificações, tá? Eu tô só aqui fazendo, ó. Então eu criei um perfil básico. Então eu tenho ali o meu talude, que é a parte inclinada, e a minha berma, que é a parte plana, certo? Então eu cliquei ali na base da minha torre para ver até onde eu posso ir. E eu vou descendo até a parte mais baixa ali, né? Vou trazer essa minha extrusão de varredura até fora do terreno mesmo. Apago aquela que eu tinha feito anteriormente, selecionando ela. E agora eu vou criar uma extrusão de vazio só para poder aparar. Aí eu clico no topo da minha berma, na minha última berma ali, né, que seria o meu platô já. E eu vou criar essas extrusões de vazio nas partes finais ali, só para poder arrematar certinho no meu terreno. Isso é importante para a hora que eu colocar as linhas de divisória e os meus pontos, eles caírem certinho nas arestas do meu terreno. Tá vendo? Então não tem erro, tá? Basicamente agora é incluir pontos e fazer a manipulação da topografia, como a gente tem feito nas outras situações, né? Lembrando que você pode selecionar todos esses pontos aí, inclusive os pontos verdes, e o Revit só vai deixar você eliminar os pontos verdes que não forem início e fim de linha que delimita o perímetro do terreno, tá? Se não for início e fim, ele vai deixar você apagar, mesmo que seja uma linha de perímetro ali, mesmo que seja um ponto no perímetro. Aí eu faço a sobreposição, deixando essa topografia mais transparente para facilitar a gente visualizar.
E agora, gente, é a parte triste, né? Que não tem jeito, é fazer a inserção dos pontos, ponto por ponto, porque a gente está lidando com curva, né? E o Revit só faz linha divisória reta. Se ele fizesse linha divisória curva, a nossa vida ia ser muito mais fácil, né? Não só dos arquitetos, dos engenheiros, enfim, todo mundo que tem que trabalhar com topografia em algum momento ia resolver isso daí rapidamente. Mas é aquilo, a vida não é um morango, então a gente tem que fazer na raça mesmo. E assim, isso daí tá acelerado, tá? Um projeto grande que você tem uma topografia muito complexa pode levar dias para você chegar ali num resultado satisfatório de movimentação de terra, com todos os platôs, todas as movimentações, contenções, tudo certinho. E é isso, gente, não tem muito o que fazer não. Depois que você já fez a extrusão de varredura e você já delimitou a inclinação máxima do seu talude, o tamanho da sua berma, você já fez ali, já está tudo certo, isso já está definido no perfil, é só você passar a extrusão de varredura e depois seguir ela com os pontos, né? Se eu tivesse que colocar isso sem auxílio de uma extrusão de varredura, o trabalho ia ser infernal, porque ia ser muito difícil manter uma precisão, né? Manter, enfim, um direcionamento e fazer isso o mais técnico possível. Então vai ter momentos em que a topografia vai pensar um pouquinho. Bom, dei uma pulada em todo aquele passo já para mostrar a topografia final. A gente oculta aí, né, aquela geometria, aquele modelo genérico, e fica assim a topografia depois que você finaliza a movimentação de terra. Então você tem ali tudo certinho. Quando você mandar pro cara lá, né, você é arquiteto aí que faz os seus estudos, se for mandar pro cara lá que faz estabilidade de talude, ele vai falar assim: nossa, caramba, não vou precisar arrancar nada da implantação, já tá tudo calculado certinho, olha só, tem poucos ajustes, então é sempre importante. Bom, e aquela dica que eu falei, né, eu vou repassar ela aqui. A gente indo ali, ó, em edição de forma, clicando nessa barrinha vai descer esse menu. Quando a gente marca essa primeira opção aí, ó, de ponto de visualização, a gente vai manter visível os pontos toda vez que a gente chega próximo da topografia, eles acendem, ou quando a gente seleciona a topografia, eles acendem. Isso ajuda muito para fazer edição e manipular os pontos sem necessariamente ter que entrar no editor, que nem eu fiz aí agora, ó, tá vendo? Então, marcando essa opção, acontece isso. Quando eu marco a opção de Snap, a ponto e linhas, quando eu chego ali, ó, com o meu ponto, ele já puxa e ele já meio que linka, né? Ele já fica meio que magnético o ponto, tanto na linha quanto no ponto que a gente já tem. Quando eu desmarco, eu não tenho essa possibilidade. Isso ajuda bastante no dia a dia, quando você já delimitou, que nem eu falei lá no começo da aula, quando você já delimitou todas as suas linhas divisórias dos taludes e aí você quer vir suavizando a sua topografia, aí você marca essa opção, seleciona só a topografia e aí você vem clicando, igual eu tô fazendo, e aí você vai deixando esses taludes mais suaves, certo? Isso é importante, porque quando você suaviza, ele muda lá o cálculo de corte e aterro. Você vai deixando o seu cálculo de corte e aterro o mais próximo da realidade possível. Claro que tem apiloamento, tem tudo isso que a gente tem que considerar. Mas se você entrega um resultado já mais próximo, já fica melhor. E aí, gostou do vídeo? Espero que tenha te ajudado aí a melhorar o seu processo de modelagem de topografia. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que o YouTube indique, né? E recomende para mais pessoas. E não esquece de deixar aqui embaixo o que você quer ver para o canal, né? O que você quer ver de processo de modelagem e de projeto aqui, tá bom? Um grande abraço e até mais.